O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o restarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mês de agosto celebramos toda a igreja, o mês vocacional. Iniciamos a primeira semana em oração pelas vocações ordenadas. Aí tivemos o dia do padre e ontem o dia do diácono. Então parabéns, senhores diáconos, diáconos permanentes da nossa igreja, pelo seu sim, pela vossa vocação e o exercício desta vossa vocação com toda esta comunidade de fé e esperança. Esta semana nós celebramos a vocação familiar. Somos compostos, todos nós, em família. E aí a família, como eu disse antes, é assim, do seu jeito. O que importa na família é o amor. Esforçai-vos, pois, famílias, para viver em amor. E esta semana a nossa oração e esta igreja paroquial tem uma programação extensa, todos os dias desta semana, em prol da família, para ajudar, para que todas as famílias desta nossa igreja acolham esta graça que vem de Deus para o bem da família, que é o amor. E hoje, marcando a Semana da Família, celebramos o Dia dos Pais. Então você, papai, mais uma vez, você pai que ora conosco por este canal de comunicação desta igreja, Deus te abençoe, Deus te fortaleça nesta atitude amorosa para com os seus, para com quem Deus te concedeu a graça de ser um pai zeloso. Zele, portanto, desta bênção de ser este pai que Deus te concedeu ser. E Deus te abençoe. Esse 19º domingo do tempo comum, avançamos um pouco mais nesta escuta do Evangelho que nos diz qual Jesus se revela como o pão da vida. Hoje a palavra diz: o pão descido do céu que dá vida ao mundo. Precisamos atentamente abrir o nosso coração para que Deus, que nos atrai a seu Filho, nos instrua, para que possamos entender este significado desta vida por nós doada. Como conclui o Evangelho de hoje: a minha carne doada para o bem do mundo.
que é aquele que nos salva e nos dá vida nova, que é Jesus Cristo. No entanto, parece que um pouco a palavra de Deus hoje está se nos dizendo que Deus é um bocado exigente com a gente. Parece que tem umas demandas que vêm de Deus na nossa vida, que pode ser que a gente às vezes não entende muito bem porque determinadas coisas acontecem do jeito que acontece. E aí pode gerar o que em nós? Dúvidas e decepções. Labuto tanto, dou tudo de mim, lá em casa, faço tudo o que posso, para tudo ir bem, e não vai. Tem sempre alguém que está reclamando de alguma coisa. E olha que eu me esforço. No meu trabalho, nossa, mano, até sou explorado. E não me reconhecem. E às vezes, num conjunto social, o qual eu ainda tento fazer parte. Tento levar uma palavra amiga. Tento chamar a atenção e instruir alguém a uma atitude melhor de viver. E me recusam. Não me aceitam. Me perseguem. Não gostam de mim. Basta. Quero mais nada. Chega. Já cansei. Isso não é para mim mais não. Quero nem saber. Essa atitude parece que condiz um pouco com o profeta Elias, como escutamos nessa primeira leitura. Deixa eu ficar quieto aqui agora e pode o mundo desabar. Mas às vezes também acontece o quê? Nem reconheço mais a minha igreja. Olha só. Era tudo tão certinho, era tudo tão daquele jeito, aí vem esse Papa, muda tudo, é tudo social, é tudo não sei o que lá, esse Papa, não sei não. Essa já não é a igreja que eu conhecia. Se não bastasse, agora vem até uns padres aí ficam um pouquinho mais atrevidos e até fala de política. E veja bem, ainda diz que a palavra de Deus está chamando a gente a dar de comer a quem tem fome, ao pobre que está aí, ou porque é povo de rua, que fica vagabundeando por aí. Nem parece mais a igreja que eu nasci nela. Atitudes assim, e muito comum, hein? Parece com os judeus do evangelho de hoje. Murmurando contra Jesus, porque não enxergavam nele, na palavra que ele partilhava e instruía, o novo, da graça de Deus que transforma a nossa vida. Sim, a igreja já não é mais aquela que era. E claro, amanhã não vai ser também a que é hoje. Mas quais são as nossas atitudes? Mediante os desafios e as demandas que vêm de Deus para o nosso bem. É desistir? Falar, já estou cheio, não quero saber mais de nada? Ou murmurar contra? Ó, tem tanta gente que murmurou tanto contra a igreja que até saiu da igreja.
E eu vejo que ainda nem voltou, não nessa. A palavra de Deus, ela vem como um novo para nós continuamente. E que às vezes, sim, para corresponder às demandas que vêm de Deus, para uma atitude nova, nos passos daquele que é o pão que alimenta e que dá vida, Jesus Cristo, precisamos deixarmos ser instruídos por Deus, na realidade da vida de hoje. Por quê? A que passou, já passou. O passado não volta. E por quê? Ainda nos apegar a atitudes já ultrapassadas na nossa ação evangelizadora. É medo dos nossos perseguidores, como talvez o profeta estava em seu tempo com este medo? Ou é realmente pura decepção e desilusão, porque não, talvez, somos mais reconhecidos como éramos? Talvez poderíamos dizer, né? Houve um tempo que a igreja era a igreja gloriosa. Mas a glória da igreja não é no reconhecimento do mundo. A glória da igreja é também a sua ação missionária, que leva o anúncio, o evangelho e suas alegrias a todo o coração que ama a Deus, ou que se deixa ser tocado pelo amor de Deus. Jesus Cristo não foi acolhido por todos, mas não deixou de anunciar o evangelho. Jesus Cristo ajudou no seu tempo aqueles que murmuravam contra ele a entender quem ele era, e portanto ele os conduziu a entender que ele era o Filho de Deus amado, e firmou a sua missão de conduzir todos a Deus Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não o atraiu, e eu o conduzirei e o levarei ao Pai. Essa era a missão que Jesus abraçou. E para isso, Jesus disse: eu dou de mim mesmo para o bem de todos. Eu sou o pão vivo, descido do céu para o vosso bem. Quem come deste pão viverá. Como que nós vivemos instruídos por essas palavras e correspondendo aos desafios que a vida em Cristo demanda de nós, como missão? Pela graça do batismo nosso, somos anunciadores de um novo tempo, do reino de Deus. Há uma atitude somente para podermos corresponder a tudo isso, sem desanimar, sem nos cansar, sem nos decepcionar, e seguir adiante nos passos de Jesus Cristo, que é pela fé. Sem a fé, não há como nos mantermos dignos e dignas deste anúncio evangélico. Sem a fé viva e verdadeira,
sim, aí nós podemos desanimar e largar. Sem a fé, podemos até deixar de ser igreja por alguns sentimentos alheios à própria realidade da igreja, que é concebida por Jesus Cristo e guiada pelo Espírito Santo, que é santo e que instrui, dando a toda a igreja sabedoria. A fé nos ajuda, ou melhor, é a fé que nos sustenta na nossa missão de hoje. Portanto, esta palavra está nos convidando a provar e vede, e ver, né? Quão suave é o Senhor, quão gentil é Deus para com seu povo, quão amoroso, como nos revela Jesus, é o Pai. E deixar-nos sermos instruídos por esta própria atitude de amor, de gentileza, que vem de Deus para o nosso bem. A segunda leitura, essa carta de São Paulo aos Efésios, ela nos dá boas dicas para como dar nosso testemunho fiel, como quem vive pela graça da fé e se alimenta deste pão vivo e verdadeiro que é Jesus Cristo. E me permitem retornar a esta leitura e expressar-me nestas palavras que o apóstolo nos oferece, nesta carta aos Efésios. Assim nos exorta o apóstolo Paulo. É como que em Cristo, nos alimentando deste pão vivo e verdadeiro, nós buscamos a nossa libertação. E pela graça do nosso batismo, abraçamos Cristo como nosso libertador. E portanto exorta o apóstolo Paulo: deixe de lado toda e qualquer amargura na sua vida, porque as amarguras desta vida nos mantêm atados a uma realidade muitas vezes já ultrapassada ou não condizente com o novo que nós abraçamos pela fé em Jesus Cristo. Deixa de lado a irritação, a cólera. É como que está falando hoje, que iniciamos essa semana da família. Deixa isso de lado na sua família. Deixa de lado a gritaria, as brigas, as confusões. Deixa de lado as injúrias para com quem você prometeu amor. Deixa de lado toda espécie de maldade. Se é Cristo que nos libertou, Cristo é todo bem para todos. E enfim o apóstolo diz: vivei no amor como Cristo nos amou. Caros fiéis, vamos viver esta vida nova, liberta de toda esta maldade, que ao invés de fazer com que cresçamos neste amor a Cristo e uns aos outros, amando Deus e deixando que Deus nos instrua, pode sim nos acorrentar ao mal deste mundo. Vivemos, ou melhor, vivamos, pois, exorta o apóstolo Paulo,
como Deus é conosco, gentil, amável. Diz o apóstolo: Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus. Na família, tenhamos a coragem de perdoar, de reconciliar, de abraçar um caminho novo. Assim como nesta família da fé, a igreja. Este é o caminho que Cristo nos concedeu, um caminho de reconciliação, de superação, de amor e paz. Portanto, que nesta semana, que oramos pela família, oremos, pois, para que sim, tenhamos em Cristo esta atitude nova, de uma gentileza tão suave, que transforma o mundo. E tem um ditado deste poeta popular, né, que aqui no Brasil a gente muito falou: gentileza gera gentileza. Se queremos saborear esta amorosidade que vem de Deus, também devemos amar tal e qual somos por Deus amados e amadas. Que esta Eucaristia que nós partilhamos, pão vivo e verdadeiro, nos sustente, sim, neste mundo, para a graça da vida vindoura, a vida eterna do reino dos céus, por amor, suavidade e todo o bem. Mas que este amor, esta suavidade e este bem seja hoje praticado por nós, que vivemos em Cristo, libertos de todo o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.